Opa, aqui é o Alessandro do Kit PMOC Fácil. Muito obrigado por ter feito o download do e-book. Se você não fez, é só clicar no link aí abaixo. Eu resolvi gravar esse vídeo para complementar essas dicas, né, para trazer mais informações. Então eu espero que você goste. Então vamos lá. Primeiro, tudo começa pelo conhecimento, ok? Se você quer trabalhar com VRF, você tem que estudar VRF. Se você quer trabalhar com automação, você tem que estudar automação. Com contratos não é diferente, com PMOC não é diferente, você tem que estudar primeiro, você tem que conhecer todas as leis, portaria, norma, resolução, você tem que ter todo o conhecimento. Você tem que ser um expert no assunto, você tem que ser um especialista, né? Você tem que ser o porto seguro do seu cliente quando ele precisa tirar alguma dúvida sobre isso. O cliente ele vai vir cheio de dúvida, né? E você não pode demonstrar que você não sabe, entendeu? Não que você seja obrigado a saber de tudo, né? Pode ter alguma informação que você não tenha, mas você não pode ser cru, né, no negócio. Porque se o cliente perceber, se é um cliente novo, por exemplo, ele já não vai botar fé no seu serviço. Porque na primeira pergunta, na segunda pergunta, ele já percebeu que você não entende nada do assunto. Ele vai falar, pô, esse cara não sabe de nada, vamos procurar uma outra pessoa para fazer. Eu vejo muita gente também procurando cliente de contrato, buscando o contrato. O cliente abre a porta, mas quando ele entra, ele não entende nada no assunto, então ele perde. Então o primeiro passo é você realmente investir em você e no seu conhecimento. Você tem que ser um especialista no assunto, você tem que conhecer tudo e mais um pouco sobre PMOC, tá? Próxima dica, vamos lá, preparar a documentação da sua empresa. Não são todos os clientes que vão pedir isso, mas os melhores contratos, sem dúvida nenhuma, eles vão te pedir documentos. Então eu estou falando de comprovar registro dos funcionários, comprovar se você está com imposto em dia, as NR, CA de equipamento, PCMSO, ou seja, eles vão pedir documentos. Eu estou falando dos melhores, os melhores contratos. Eu estou falando de um contrato que paga 30 mil, 50 mil, 70 mil, 150 mil por mês. Esses clientes vão pedir isso, entendeu? Tem cliente de PMOC que não vai pedir documento nenhum? Tem, mas os melhores, o filé mignon, vai pedir. Então assim, se você tem interesse em crescer com o PMOC, em conseguir clientes de contratos que pagam bem, que remuneram bem, você precisa preparar a sua empresa antes. Isso pode parecer uma coisa muito complicada, muito longe, mas não é, muito simples de conseguir essa documentação toda. Eu mesmo, quando eu comecei, eu perdi contrato. Eu perdi um contrato que até hoje eu não esqueço o valor, 8.755, porque eu fechei o contrato num dia, no outro dia eu perdi o contrato porque o cliente mandou para mim essa lista de documento e eu já me tremi todo, achei que não ia conseguir atender o cliente, falei para o cliente, ó, desculpa, mas não vai dar para dar continuidade porque não tem os documentos. Eu nem pensei em, oxa, como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? Anos depois, né, um tempo depois, eu descobri que era ridículo e me arrependo assim amargamente de não ter feito isso antes. Então é uma dica de ouro, prepare a documentação da sua empresa, deixa toda a documentação da sua empresa em dia e aí sim, com o preparo e com a documentação da sua empresa em dia, você bate aí na porta dos clientes, com certeza você vai conseguir fechar bons contratos, tá? Vamos lá, próxima dica é cuide da sua imagem. Vamos lá, seu carro quebrou, você vai levar ele numa oficina, ou você vai não, né? Você prefere levar ele numa oficina toda limpa, organizada, que o pessoal coloca aquele plásticozinho no banco, etc. Ou você prefere levar seu carro numa oficina que é tudo espalhado, tudo sujo, etc. É a mesma coisa com o seu serviço, né? O cliente, ele percebe isso. Então, cuide da sua imagem, use crachá, tenha camiseta, né, com o logo da sua empresa, use luva, use propé, proteja o local onde você vai colocar a sua mala de ferramenta, né, proteja as paredes, né, com escada, colocando alguma coisa na escada, tenha seu carro adesivado, tenha cartão de visita, tenha papel timbrado, tenha um site profissional, ou seja, cuide da sua imagem, porque isso agrega valor, entendeu? Você não só tem que ser o profissional com mais conhecimento, mais técnico e etc. Mas você também tem que parecer que é. Né? Porque senão o cliente ele vai olhar para você e ele vai falar assim, esse cara não sabe de nada, ó como é que é o cara. Entendeu? Da mesma forma que não adianta você ter todo o marketing, né? E ao mesmo tempo não ter conhecimento. Então assim, você tem que valorizar o que você tem de melhor, que é o conhecimento técnico, como você executa o seu serviço, como você cuida dos seus clientes, e você tem que expor isso, você tem que mostrar isso para o cliente. Então assim, quando você tem conhecimento, né, quando você está preparado, né, e você ainda cuida da sua imagem, muito difícil você não conseguir fechar contratos, tá bom? Vamos lá, outro
ninguém gosta de ligar para cliente. Eu não gostava de fazer prospecção. É ruim ficar ligando. Ninguém gosta. É um obstáculo muito grande. Então, assim, em vez de ficar tentando fazer uma coisa que você não gosta, faz o cliente vir até você. Se você tem um site, e esse site é bacana, um site profissional da sua empresa, você pode fazer anúncios no Google. Isso mesmo, você pode ir lá, colocar anúncios no Google para quando as pessoas pesquisem o determinada palavra, apareça o anúncio da sua empresa. Então o cliente liga lá, entra lá no Google e digita assim: empresa de ar-condicionado para contrato, empresa de contrato PMOC, PMOC e etc. O que tem que aparecer ali? Tem que aparecer o anúncio da sua empresa. Aí o cliente vai entrar, vai conhecer a sua empresa, vai conhecer ali a sua oferta e vai entrar em contato com você e vai pedir uma visita, tá? É a forma mais eficiente hoje de se conseguir cliente. Aliás, você pode usar os anúncios no Google para conseguir serviços de instalação, de manutenção, venda de máquina. Você pode conseguir para tudo, porque tudo que a gente precisa hoje em dia, a gente procura no Google, ok? Com seu cliente, obviamente que não é diferente. Então, se você anuncia lá no Google, você vai atrair os clientes para você. Então, coloque lá anúncios, né, que a sua empresa presta serviços de contrato, que a sua empresa faz PMOC, e as empresas que já querem comprar isso, que é muito mais fácil você vender para uma pessoa que quer, que sabe que precisa, do que para uma pessoa que ainda não tem consciência que precisa daquele serviço, tá? Então, faça anúncios para atrair clientes para a sua empresa, ligar, e com certeza você vai acelerar aí as suas vendas, né, seu fechamento de contrato. B, outro, né, invista em relacionamento. Então, às vezes, uma coisa é o cliente ligar para você já querendo fechar, tá? Que vai ter clientes que já tem o PMOC, precisam fazer por causa do ISO. O cliente tem uma necessidade, ele precisa daquilo. Então ele já vai ligar querendo fechar. Mas tem muito cliente que às vezes ele vai te ligar querendo uma preventiva só, né? E ele não quer muito bem um contrato, ele não quer fazer o contrato, ele quer fugir. Então assim, você pode prestar um serviço, prestar 2 serviços, mandar conteúdo para esse cliente, mandar referências de clientes. Você consegue ficar ali construindo o relacionamento com eles para você pavimentar o caminho, para você criar o ambiente perfeito para você colocar uma proposta no cliente. Quando você faz isso, é muito mais fácil de você vender aí o contrato, entendeu? Mesmo para um cliente que liga para você e pede, né? Tem uma estratégia que eu mostro além de detalhes dentro do kit, que é uma estratégia de funil de conteúdo. Você manda a proposta para o seu cliente e depois que você mandou a proposta para o seu cliente, você vai começar a mostrar para ele ali informações da importância de ter a manutenção preventiva do ar-condicionado, qual os benefícios de ter o PMOC, como isso vai fazer bem para ele, como isso vai fazer bem para a empresa dele, ou seja, para que ele entenda, aumente o entendimento, aumente a consciência dele, né, daquela necessidade. O cliente não tem consciência dos riscos, dos perigos do ar-condicionado, de como faz mal para ele. Assim, olha, quando a pessoa compra, por exemplo, um carro, ela tem todo o cuidado com o carro, mas com o ar-condicionado ela não tem. Então, se ela gastou dinheiro, às vezes ela comprou R$2.000, R$5.000, R$15.000 num projeto de instalação de ar-condicionado e etc. E fica lá jogado, né? Você tem que falar para o cliente: poxa, você está rasgando o seu dinheiro quando você faz isso. Então, quando você investe em relacionamento com o seu cliente, pode ser por e-mail, pode ser por carta, pode ser ligando, pode ser através de uma apresentação, você vai aumentar a consciência dele e fica muito mais fácil você fechar com ele. Então assim, quando esse cliente não vir já de cara interessado no contrato, quando ele já não vem assim, ó, eu quero fechar um contrato, está escrito na minha testa assim, ó, quero fechar o contrato. Quando ele não vê assim, você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro namorar ele para depois fazer uma proposta de contrato. E nesse namoro você pode convidar ele para sair, fazendo serviços preventivos, fazendo uma corretiva ali, fazendo uma instalação ali. Ou seja, você vai construindo uma imagem, um relacionamento com ele para você colocar uma proposta na sequência. Tem muitos clientes no seu dia a dia, eu tenho certeza disso. Todo dia você deve ter cliente que você faz preventiva, que você faz uma corretiva, que você instala 10 máquinas, 15 máquinas e depois esquece desse cliente, esquece dele. Você tem que desenvolver um relacionamento com esse cliente para conseguir fidelizar ele em contratos, tá bom? Sexto, não venda a PMOC. Qual que é o maior erro de quem quer vender PMOC? É vender só o que você quer e não o que o cliente precisa. Ah, Alessandro, mas o PMOC é lei e tem que ser cumprida. Sim, mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Quem falar que está mentindo, não é e nunca vai ser, porque não tem fiscal suficiente para fiscalizar todos os ambientes. Não tem como.
né? Humanamente impossível, não tem fiscal suficiente para bater de porta em porta. Então assim, não adianta, vai ter clientes que mesmo que você fale, mesmo que você insista, né, mesmo que você prove, ele não vai querer. E só por causa disso você vai perder essa oportunidade? Não, você não pode, você tem que oferecer para esse cliente um contrato trimestral, um contrato semestral, nem que seja anual. Sabe por quê? Porque se você não fidelizar ele, né, daqui 3, 4 meses, ele vai procurar outro fornecedor. E você está perdendo dinheiro, porque o cliente foi para outro prestador de serviço, né? Você não pode deixar isso acontecer. Então, o que você tem que fazer é o quê? Orientar o seu cliente, mostrar para ele exatamente quais são os riscos, etc. Mas se ele não quiser fazer, quem é que vai obrigar? Você? Não, quem tem que obrigar é a fiscalização, não é você. Porém, você não pode deixar o cliente sem assistência, né? O objetivo do PMOC é garantir a boa qualidade do ar em ambientes climatizados. O objetivo do PMOC é cuidar da saúde das pessoas. Então, se o cliente não quer fazer um PMOC, você faça a sua parte, venda para ele um contrato trimestral, semestral, que você vai lá cada de 3 em 3 meses para fazer a limpeza e higienização dos equipamentos. Então, você não pode perder a oportunidade. Então, venda PMOC para quem quer PMOC. Você vai lá no cliente, levanta as necessidades dele e aí sim você entrega uma solução. Se for PMOC, beleza. Se o cliente não quer PMOC, beleza também. Venda, mas deixa o cliente ciente dos riscos. Fala, ó, um dia pode vir e bater um fiscal aqui na sua porta. Se bater o fiscal, a gente vai ter que fazer o PMOC. Você está ciente? Tá. Aí dá 6 meses depois, bate o fiscal lá e o cliente vai te ligar e fala assim, poxa, bem que você me avisou, agora eu vou precisar do PMOC. Pronto, você faz. Então, mas não é porque o cliente não quer fazer uma coisa que você vai deixar de vender outra. Não perde dinheiro, entendeu? O teu negócio é vender contrato, ok? Esse é o negócio da sua empresa. O PMOC é uma exigência legal, ok? Mas pensa comigo assim, ó, você tem um restaurante, ok? E aí chegou uma aviso no seu restaurante e falou assim, ó, você tem que usar touca e você tem que usar luva. Beleza. Você vai usar a touca e a luva, mas o teu negócio não é usar touca e luva, o teu negócio é vender comida. O teu negócio é fazer manutenção preventiva nos equipamentos, ok? O seu negócio é vender contrato. PMOC é uma exigência legal, PMOC é sempre obrigação do cliente, ok? Então assim, o teu papel é apresentar para o cliente as exigências, apresentar para o teu cliente o que precisa ser feito. Se ele falar que não quer, você não pode virar as costas, falar esse cliente é idiota, etc. e ir embora. Não, você tem que vender para ele um contrato, não importa se não é PMOC. Vende o contrato, se depois, amanhã depois, o fiscal bater na porta dele, você já avisou para ele está ciente, entendeu? Então vamos lá. 7º, não passe preço por telefone. Contrato não é pastel, não é fast food. Contrato precisa entender as necessidades do cliente. Então você tem que ir lá e levantar todas as necessidades do cliente e também entender o ambiente do cliente, ok? Porque uma vez que você faz a visita, né, e você fez o levantamento de tudo que precisa, você vai ter todas as informações que você precisa para fazer a composição do preço. Você não pode cobrar o vento, né? Que seria a próxima dica, mas eu estou até adiantando aqui. Você não pode cobrar de qualquer jeito. Então você tem que ver se as máquinas estão altas, se a máquina está baixa, se precisa de andame, se a máquina se é nova, se é velha, se no ambiente você vai conseguir trabalhar livremente, ou você tem que ficar esperando as pessoas lá sair da sala, deixar trabalhar. Então assim, tem N variáveis, é perto, é longe, pega muito trânsito, não pega trânsito, tem lugar para estacionar, não tem lugar para estacionar, ou seja, tem N variáveis. Vai ter contrato, por exemplo, que você atende em 2 dias, em 3 dias, vai ter contrato que vai te prender em 15 dias, e você não pode cobrar o mesmo valor. Entendeu? Você pode pegar um contrato, por exemplo, de 10 máquinas que você faz em um dia, você pode ter um contrato de 10 máquinas que você demora 3 dias para fazer. Então, cada ambiente é um ambiente, você não pode cobrar igual para todo mundo, senão isso não existe, senão vai dar ruim para você, tá? Então, não passe preço por telefone, cliente ligou, está interessado em contrato, vamos agendar uma visita para eu entender as suas necessidades e te apresentar uma proposta, um projeto? Vamos, aí sim funciona, tá? Nunca passe preço por telefone, ok? 8º, cobre do jeito certo. Como eu já falei, você tem que calcular o seu preço. Você tem que calcular o seu preço. Você não pode cobrar aleatoriamente. Você não pode ver um preço na internet e falar assim, estão cobrando R$50 por máquina, eu vou cobrar. Porque você, você pode ter um contrato que te paga, que você cobra R$50 por máquina e te dá 300% de margem, você pode ter o mesmo contrato que
que é R$50 também, que é negativo, você roda negativo. Porque você fica muito tempo lá, o cliente te consome. Então você tem que calcular. Como você faz? Você tem que usar uma tabela, uma planilha, né? Essa planilha eu tenho dentro do kit, tem a aula específica de como usar isso também, né? Que você vai colocar lá o seu custo de mão de obra direto, as horas que você tem disponível, o seu custo por hora, né? Você vai colocar lá quantas horas você vai gastar no seu cliente e assim por diante. Nesse aqui especificamente, ó, quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui o negócio. Opa, cadê o negócio? Ah, não tá abrindo. Abriu, peraí. Deixa eu ver como é que faz isso. Acho que é aqui. Aqui. Isso, aqui, ó. Nesse aqui, ó, nesse caso aqui, ó, a gente está trabalhando aqui, ó, num contrato com 35% de margem de lucro 35%. O seu custo do serviço aqui é só o custo para executar o serviço. Tá? É de 2.243,65 com 32% de margem. Então eu vou ganhar 785. Isso aqui é o que eu vou ganhar limpo no contrato. 785. E ainda tem um imposto, ou seja, o preço final na proposta é de 3.441,96. Se eu dividir pela quantidade de máquinas, que no caso aqui são 60 máquinas, vai dar um valor de 57,37. Então assim, nesse caso aqui específico, cobrando 57,37, né, por máquina, eu vou ter uma margem de lucro de 35%. Eu poderia rodar negativo nesse cliente se eu não fizesse isso. Então isso explica porque muita gente fecha o contrato, dá 3 meses, começa a fazer um monte de merda no cliente para o cliente meter o pé. Eu já atendi cliente, eu já assumi contrato que o prestador de serviço furava os canos só para soltar o gás para ele ficar cobrando, carga de gás e reparo. Tá? Então tem que calcular corretamente para você não dar ruim para você não perder dinheiro, tá bom? Nono, não mande proposta por e-mail também. Não faça isso, nunca. Porque se você manda a proposta por e-mail, a única coisa que o seu cliente vai olhar na sua proposta é o preço. E quando o cliente compara só preço, ele escolhe sempre o mais barato. Para qualquer coisa, inclusive para outros serviços, inclusive para instalação. Quando o cliente compara só preço, ele vai escolher sempre o mais barato. É igual um botijão de gás. Você tem 2 botijões de gás. Um é o douradinho, o outro é o azulzinho. Por que você vai pagar 75 no azulzinho se o douradinho é 65? A única coisa que você está comparando ali é preço. Então você vai escolher sempre o mais barato. Não tem como, é da natureza. A gente vai querer ter uma vantagem, ok? Uma vantagem. Então não faça besteira, tá? Você não pode mandar por e-mail. Você tem que ir lá no seu cliente, agendar a visita, falar, vou vir aqui para te apresentar a nossa proposta de trabalho. Ó, a gente vai fazer isso, desse jeito, dessa forma, né, usando X materiais, com X procedimento, né, e isso vai te custar tanto. Aí lá olhando para o cliente, você vai sentir se a proposta foi boa, não, se ele gostou da proposta de trabalho. O cliente, você tem que vender para o cliente a proposta de trabalho, não é o preço. Você não tem que vender o preço para ele, você tem que vender a proposta de trabalho. Porque quando você vende a proposta de trabalho, ele vai discutir a proposta de trabalho, tá? E depois o preço. Mas quando você manda só preço, o cliente olha só preço. Então não faça isso de jeito nenhum. Você tem que ir no cliente, sentar com o cliente e sentir. Se você manda por e-mail, ele só vai olhar preço. E se ele só olha preço, ele compra sempre o mais barato, tá? 10º, tenha paciência, ok? Eu vejo muita gente fecha o contrato. Não fecha não, né? Manda uma proposta, já cria expectativa, faz plano, já compra carro novo, por uma coisa que nem deu certo ainda, nem assinou o contrato. Então, isso contrato é um processo de trabalho. Processo de trabalho é o quê? É isso aqui, ó. Você adquiriu conhecimento, você está preparado com a documentação da sua empresa, você tem uma imagem profissional, você anuncia para trazer clientes para a sua empresa, você desenvolve um relacionamento com seus clientes, você vende para o seu cliente o que ele precisa e não o que você quer, você não passa preço por telefone, você sempre vai no cliente para entender a necessidade dele, você sabe calcular corretamente quanto cobrar por aquele serviço do jeito certo, do jeito justo, entendeu? Do jeito honesto, com ciência do que você está fazendo, né? Você vai lá no cliente cara a cara para negociar com ele e apresentar sua proposta de trabalho e por último, você tem paciência. Não adianta mandar e ficar desesperado. É um processo de trabalho. Não adianta mandar e achar que você vai fechar naquele primeiro. É um processo de trabalho. Você todo mês tem que estar mandando aí 4, 10 propostas de contrato. Se você faz isso todo mês, você fecha propostas, você fecha contratos.
né? O que você não faz é o contrário, você não manda proposta para ninguém, e aí quando aparece um cliente interessado em contrato, você já fica todo empolgadinho achando que vai fechar. Não é assim que funciona. Você todo mês tem que mandar propostas. Então você tem que prospectar clientes, você tem que anunciar para os clientes virem atrás de você, você tem que fazer proposta, tem que ir nos clientes negociar. E aí quando você tem volume, todo mês está girando 4, 5 propostas, vai fechar. É quase impossível disso acontecer. Se você não fechar com um, você vai fechar com outro. É uma questão de processo de trabalho. Então você tem que ter paciência, saber que tem negociação que demora 1 mês, 2, 3, até mais. Não criar expectativa, não ficar ansioso, tem que ser frio, entendeu? Não sonhe acordado, você tem que continuar todo dia, dia após dia, trabalhando, buscando cliente, buscando proposta, entendeu? Quanto mais clientes com proposta e negociação, maiores as suas chances de fechar. Então você tem que acreditar no seu processo, no trabalho, trabalhar com dedicação, entendeu? Que com certeza você vai ter resultado. Beleza, pessoal? Alessandro, meu nome, muito obrigado por ter baixado o e-book, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quer receber mais conteúdos iguais, aí é só seguir aí o meu Instagram, Kit PMOC Fácil. Beleza? Valeu, abraço, até a próxima.